Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para darmos continuidade à nossa revisão. Paramos na aula anterior sobre as coordenadas geográficas e vamos dar continuidade a esse assunto, uma vez que eu percebi que vocês nos seminários que nós apresentamos tiveram algumas dúvidas em algumas situações. Então eu trouxe para vocês algumas características sobre as coordenadas geográficas: latitudes e longitudes, paralelos e meridianos, a linha do Equador, que traz como característica o hemisfério norte e o hemisfério sul, o meridiano de Greenwich, que traz também os hemisférios oriental e o ocidental. As coordenadas geográficas, gente, ela se refere ao ponto de encontro entre um paralelo e um meridiano. Aqui nós temos duas imagens, mas essas duas imagens elas podem se tornar em uma só, uma vez que ela traz uma representatividade do nosso globo terrestre. Aqui nós temos a imagem separada do meridiano e do paralelo. Nós temos aqui os meridianos nessa forma geométrica aqui, que é diferente dessa forma aqui geométrica dos paralelos. Essa imagem aqui, eu gostaria que vocês fixassem, visualizassem bem essa imagem, porque vocês tiveram muita dúvida nas aulas referente ao o que me indicava os paralelos e o que me indicava os meridianos. Nós temos aqui essa imagem, tá? Que ela traz para a gente a imagem dos paralelos e dos meridianos e traz uma amostra das linhas imaginárias, tá? Melhor dizendo, todas essas linhas que nós estamos vendo aqui são linhas imaginárias do nosso globo terrestre. São linhas imaginárias chamadas coordenadas geográficas. E as coordenadas geográficas, elas são medidas em graus. E essas medidas em graus, elas têm resultados da longitude e da latitude. Não é? Então nós temos aqui uma característica forte para vocês perceberem quando vocês estiverem estudando sobre as coordenadas geográficas. Os meridianos, ele traz as medidas em grau em longitude, tá aqui, ó, e vem de oeste para leste. Já os paralelos, ele traz as medidas em graus em latitude, do sul para o norte, tá? Então, como é que a gente pode observar essa questão sul, norte e hemisfério ocidental, hemisfério oriental? Nós temos aqui, nos meridianos, nós temos como referência um meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano, ele corta o globo dessa forma aqui, ó. Ele corta dessa forma. Então, ele traz o oeste e o leste para nós, não é? E os paralelos, ele corta dessa forma aqui, ó. Ele corta ao meio também, mas de uma outra forma geométrica, tá? Então, o que nos traz de característica forte também dos paralelos é a questão da linha imaginária do Equador, né? Então, aqui nós temos o Equador, a linha imaginária do Equador, que é um paralelo, é o principal paralelo entre os outros demais paralelos, que nós vamos ver depois. E daqui nós temos o meridiano de Greenwich. Esses paralelos que eu disse para vocês que a gente ia verificar, eles estão aqui nessa imagem. Aqui nós temos uma imagem do globo, tá? E essa imagem ela traz pra gente esses paralelos. E como eu falei anteriormente, qual é o principal paralelo? É o Equador, é a linha do Equador, tá? Então, essa linha do Equador, ela traz pra gente os outros paralelos: o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Nós temos uma imagem aqui, lembra da aula passada que eu falei sobre as imagens planisféricas? Essa imagem aqui é uma imagem do nosso planeta, mas é uma imagem planisférica. Essa imagem aqui, ela traz um retrato, né? É uma imagem cartográfica, nos traz um retrato de tudo que nós estudamos anteriormente, sobre os hemisférios, sobre os paralelos, e a gente vai dar uma explicadinha aqui para vocês. Então,
Quando nós temos a linha do Equador cortando o nosso globo, lembrando que é uma linha imaginária que é chamada de paralelo. Essa linha do Equador, quando corta aqui, ela me traz uma divisão terrestre do sul e do norte. Ou seja, ela me possibilita visualizar os hemisférios sul e o hemisfério norte, tá? Através da linha do Equador. Quando a minha linha imaginária é cortada desta forma aqui, e lembrando que os cortes dessa forma aqui é o corte dos meridianos, que tem como principal o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, ele traz pra gente essa divisão ocidental e a divisão oriental, tá? Então, o que é que a gente pode perceber aqui referente ao nosso país? Que a maioria da parte territorial do nosso país, ele encontra-se no hemisfério ocidental, na América do Sul, tá? Então, assim, a gente pode perceber o que aqui, tá? Que nós temos o hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério ocidental para cá e o hemisfério oriental. Que podemos concluir que todo o nosso país, ele se encontra, todo o território brasileiro, ele se encontra no hemisfério ocidental, tá? E a maior parte dos territórios brasileiros se encontra no hemisfério sul. Então, gente, a nossa aula era essa. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Continuem estudando em casa. Como sugestão, eu deixo para vocês estarem pesquisando o mapa do Brasil com as suas regiões. Analisem os estados que compõem a nossa região norte. E também eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada sobre o mapa do Pará, as atividades econômicas realizadas no nosso estado, enfatizando a questão dos mapas temáticos. Muito obrigada e fiquem com Deus.